O pastor Hernandes Dias Lopes explica biblicamente a proibição de Deus para o relacionamento homoafetivo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mais complicadas, né? Como relações homoafetivas, casamento também não só de homem e mulher. E aí, como que a gente usa a Bíblia nessas questões? Porque são muito sensíveis. São sensíveis. Como nós estamos tratando de Bíblia, esses assuntos são tanto do Antigo quanto do Novo. Tanto o Antigo Testamento proibia um homem deitar com um homem, quanto o Novo Testamento ainda é mais enfático neste assunto. É mais enfático. No Novo também, onde? É mais enfático. Você quer que eu leia para você? Quero. Então, vamos lá. Paulo está tratando desse assunto primeiramente em Romanos, capítulo 1. A partir do verso 18 até o verso 28. Esse é um dos textos que dificilmente os pregadores modernos vão ler e vão pregar. Porque é um texto que confronta pecados. E pecado, Vilela, não é só pecado sexual. Pecado sexual é o que está tratando aqui, mas há outros pecados que a Bíblia menciona, como a avareza, como a ganância, como a inveja, como o ódio, como o rancor, né? Como o roubo, como a desonestidade, como a corrupção, né? Como a idolatria, como a feitiçaria. Aqui nós estamos tratando especificamente desse assunto porque está em pauta. Então, se você perceber, ele fala da ira de Deus se revelando do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ideia aqui, Vilela, é que o ateu ou o ateísmo não é um problema intelectual. O ateísmo é um problema moral. O homem não quer a verdade de Deus, ele sufoca essa verdade como que por afogamento. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou, lhes manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, ou seja, quem é Deus, as digitais de Deus, estão por aí. O homem não quer. O que vai acontecer? Olha o que está escrito. O homem vai se entregar à idolatria. A idolatria vai desembocar na imoralidade. E aqui vai o versículo 24, primeira coisa que chama a sua atenção. Por isso, a consequência, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Quem está entregando? Deus. É uma penalidade, é como se fosse o seguinte, o homem está pisando no acelerador para pecar. Quero pecar, e Deus pisando no freio, o homem pisando no acelerador. Chega uma hora que Deus diz, é isso que você quer mesmo? Deus tira o pé do freio e entrega o homem ao que ele quer. É isso que está escrito aqui. Olha o versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Olha o verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo está escrevendo isso aqui no primeiro século. A sociedade romana era uma cidade extremamente corrupta. Segundo os historiadores, a maioria dos césares de Roma eram homossexuais, homoafetivos. Agora, pega a 1 Coríntios 6, ainda tratando desse assunto. Paulo diz assim, olha aqui, e aí ele mostra também a solução do problema. 1 Coríntios 6, versículo 9, ele diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então ele está tratando de vários pecados agora, injustiça ele está tratando disso. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. A ideia de efeminado e sodomita é o passivo e o ativo. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, o que ele está dizendo? Que nós não podemos, a sociedade brasileira tem mania de achar que pecado é só pecado sexual. Mas não é. Um mentiroso, um ladrão, um corrupto, um idólatra, um feiticeiro, um incrédulo, está na mesma condição, um injusto na mesma condição. Agora,
tem esperança? Tem saída? Porque o que a gente escuta hoje não tem saída, não existe mudança. Olha o que Paulo escreve, versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, dentro da teologia paulina, existe saída para todo tipo de pecado. A conversão a Cristo nos dá a possibilidade de uma nova vida. Não importa que tipo de pecado era outrora, Deus perdoa pecados, Deus tem prazer na misericórdia. Mas vou falar um convidado que vem sempre aqui, ele falou, né? Que ele é Sim. gay e ele é de família católica. E durante muito tempo ele se sentiu mal por causa disso, né? Porque se sentia culpado e tal. Ele fez até um celibato de 1 ano. E ele percebeu que aquilo fazia muito mal e não ser aceito numa igreja, ou achar que isso é pecado, ou achar que isso é errado. O que você falaria para ele? Porque ele acredita em Deus, ele queria participar da igreja e tudo mais, mas tem essa culpa, tem essa coisa, e ele fala, eu não escolhi ser assim do jeito que eu sou, eu não escolhi. É um assunto complexo, eu admito, eu sou pastor há 43 anos. Imagino que muita gente já deve ter perguntado isso. Muita gente, né? é um assunto que a gente convive, a gente Inclusive, e na preserva. tua igreja, algum gay já te perguntou isso? Sim, já? isso é uma questão concreta da sociedade então. mundial. Então, veja bem, a primeira coisa que precisa dizer, Vilela, isso eu faço com todo carinho, você tem que amar as pessoas, mas você não pode, tem que amar, cuidar, pastorear, assistir, com amor, com respeito, com doçura. Porém, você não tem autoridade, competência de dizer o contrário do que Deus diz na sua palavra. Eu não tenho autoridade para mudar a palavra de Deus para agradar, para dizer que não é problema. Como não posso dizer para qualquer outro tipo de pecado, não é problema. O adultério, a fornicação, o roubo, qualquer outro. Qualquer outro. Quando Deus nos criou, Ele nos criou, conforme a Bíblia menciona em Gênesis 2, homem e mulher. E como é que nós procriamos? Homem e mulher. No meio do caminho tem coisas complicadas, é verdade. Mas às vezes quando você vai examinar, tem causas ali por trás, difíceis, dolorosas, que machucam muito. Por exemplo, um abuso sofrido na infância. E às vezes dentro da própria família. Então, essas pessoas precisam ser acolhidas sim. A igreja, Vilela, não é homofóbica. A igreja cristã não é homofóbica. Se tem alguma que o é, não está dentro do espírito do cristianismo. Agora, o fato da igreja não ser homofóbica, ela não é inclusivista. O que é isso? A igreja não diz, venha como você está e permaneça como você quiser. O evangelho transforma. O evangelho muda. Eu conheço muitas pessoas que hoje construíram família, são felizes, muito felizes. Porque Jesus mudou, como aconteceu aqui em 1 Coríntios 6,11. Então, o que eu diria para a pessoa? Olha, eu creio piamente que Deus pode mudar o que você não consegue mudar. Nenhum de nós muda a si mesmo. Está lá em Jeremias. O etíope não pode mudar a sua pele, o leopardo não pode mudar suas manchas. Nenhum de nós está numa igreja cristã porque mudou a si mesmo. Não, impossível. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu era escravo do pecado. Eu estava acorrentado ao diabo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar. Jesus é que me libertou, Jesus me transformou, Jesus me deu um coração novo, uma mente nova, uma vida nova. E Jesus pode fazer o mesmo na vida de qualquer pessoa, mas de qualquer pessoa. E eu vou lhe dizer mais, não há outra fonte de transformação a não ser uma genuína conversão ao Senhor Jesus. E Ele é poderoso para fazer isso. E Ele faz. E temos muitos exemplos na história do que Ele tem feito. Fala, Lenin. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, ó, é do... Cadê? Tá aqui. Elazar Ben Aaron, o nome dele é meio diferente aqui. Pastor, por que não acreditar nos textos apócrifos, sendo que foram os pais da igreja e concílios católicos que escolheram o que entra no Novo Testamento e o que não entra?
não foi escolhido pelos apóstolos. O que ele está dizendo é que foram homens que escolheram, e por que eles falaram esses daqui são apócrifos e esses não? Pela razão que eu elenquei aqui já no programa. Eu acho que eu já esclareci isso, mas deixa eu dar mais uma pincelada. Bom, esses livros não faziam parte, os judeus não aceitaram esses livros, não aceitaram. Esses livros nunca foram citados nem por Jesus, nem pelos apóstolos. Terceiro, esses livros, embora tenham certa importância histórica, eles não têm a pretensão de serem livros inspirados. Inclusive, como disse aqui, o livro de Macabeus pede desculpa se o que ele está falando não é verdadeiro. O livro de Enoque. Então, são livros que não têm... Tem até Evangelho de Judas, né? Tem. Então tem tanta coisa. Então, o que foi aceito no cânon são livros que têm a marca da inspiração, da inerrância, da concordância com todas as escrituras e que receberam dos pais da igreja, de fato, o selo está compatível com o restante da escritura. Entendi. Agora, aquilo que contradiz, aquilo que não tem... Foi Eclesiástico e Eclesiastes. Eclesiástico é apócrifo, Eclesiastes é um livro da Bíblia. Eclesiástico que não tem numa Bíblia e tem na católica, né? Eclesiástico. Eclesiástico. É apócrifo. Eclesiastes tem nas duas. Tem na Bíblia. Tá. Tem uma pergunta do Luciano Batti aqui. Ele fala, como alguma das leis de Moisés deixaram de ser cumpridas, se Jesus disse que nenhum tio poderia ser retirado, quem tem autoridade para interpretar? O ponto não é esse. Não se passa nenhuma vírgula, nenhum tio. Tudo que foi escrito lá vai se cumprir aqui. Vai se cumprir aqui. Agora, o que se cumpriu aqui não se faz mais. Por exemplo, hoje, voltando aqui ao exemplo da Páscoa, hoje nós não celebramos a Páscoa matando um cordeiro, comendo pão sem fermento, ervas amargas. Não. Por quê? Porque aquilo vinha como um símbolo daquilo que era a realidade. A realidade chegou, a sombra não precisa mais. Não precisa mais. Por exemplo, você pega as leis cerimoniais com respeito a alimentos, lá no livro de Levítico. Não pode comer pode comer isso, pode comer aquilo. De patas fendidas. Etc. Por quê? Qual a razão? Na época. Dr. Macmillan, num livro que ele escreveu sobre a questão da saúde naquele tempo, diz o seguinte, que o livro de Levítico era o maior manual de medicina preventiva profilática do 15º século a.C. Pense comigo, Vilela, você já foi a Israel? Já foi. Você já passou pelo Egito, passando pelo deserto. Você conhece aquela região. Você já imaginou o que é 2 milhões de pessoas sem higiene básica? Sem saneamento básico. O perigo de contaminação. Então, o livro de Levítico é um livro que trata desse cuidado profilático, preventivo da medicina, pelo próprio Deus, para proteger o povo. Agora, quando você vai para o Novo Testamento, Paulo diz, você pode comer de tudo. Ações de graça. Pode comer de tudo. Inclusive uma galinha a molho pardo, sem qualquer dano de consciência. Nossa feijoada, né, Lênin? Feijoadinha na quarta-feira, aliás, é amanhã, né? Amanhã vamos de feijoada, então. Feijoadinha, campeã. Que mais? Já tinha circuncisão. Em relação à comida. Circuncisão, você quer que eu fale alguma coisinha? Quero. Quer? Então, veja bem, o que é a circuncisão? Por que foi pedido isso? Deus estabelece com Abraão uma aliança, faz uma aliança com Abraão, em que ele deveria ser circuncidado, seus filhos deveriam ser circuncidados, todos deveriam ser circuncidados, para fazer parte da aliança de Deus. Era um símbolo visível de uma graça invisível. Então, a circuncisão ela é realizada apenas no elemento masculino. Né? Aquilo era uma espécie de introdução da pessoa na família da aliança. Agora, quando você vai para o Novo Testamento, isso se cumpre no batismo. Então, assim como a ceia, a Eucaristia substituiu a Páscoa, o batismo cristão
substituiu a circuncisão. Entendi. Então, agora o selo que você recebe para entrar na igreja Não é um físico. selo visível, que é o batismo, é água, o símbolo é mas água. não te acompanha pra vida, não é uma coisa que É toda... uma coisa que você faz uma vez só, como também a circuncisão é uma vez só. Mas aí Então, o cara fala, mostra aí. Aí você mostrava e o cara, realmente. Você molhou na água, o cara fala, e aí? Já secou aqui. Então, veja bem, você tem 2 sacramentos, né? É o batismo, que é a introdução, e a ceia, que é até que Jesus volte. Então, é constante para você relembrar o que Cristo fez por você e apropriar-se espiritualmente desse benefício espiritual. Então, Entendi. a circuncisão está para o batismo está para a circuncisão. Assim, Fique por dentro das principais notícias do meio cristão. Quer se manter informado sobre os acontecimentos mais relevantes do mundo cristão? Então inscreva-se agora no nosso canal e receba conteúdos exclusivos, notícias atualizadas e mensagens edificantes. Não perca nada. Ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada de fé e informação.